E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bom? Professor Bastman, mais um exercício, né? Na verdade, mais uma aula sobre o momento de uma força. Essa é uma aula de exercício, na verdade, eu vou fazer duas aulas só com exercícios. Legal? Então vamos lá. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhem e eu agradeço. Então, senhores, o exercício 1 diz assim: determinar o momento, tomar cuidado aqui, ó, de cada força, certo? Aplicada à barra em relação ao ponto A. Então, a primeira coisa, aqui, pessoal, tem a figura para a gente, né? Primeira coisa, então, é que eu tenho que tornar o meu ponto A o meu ponto O, ou seja, o chamado ponto fixo, tranquilo? Então, eu quero um aumento em relação. Pessoal, vou dar nome a essas forças só para, né, não me perder depois nas contas, né? Ó. Vou dizer que essa força de 100 newtons é F1, essa força de 400 vou chamar do F2, essa de 200 de F3 e essa aqui embaixo de F4 de 600, tá? Tranquilo? Então vamos lá. O que eu quero então é o momento de cada uma dessas forças em relação ao O. Então vamos lá, pessoal. Então eu quero um momento. Então, ó, eu mostrei para vocês, é legal, né? E é preciso dizer de que força estou calculando o momento em relação a que ponto. E eu mostrei que isso pode ser calculado de duas maneiras, senhores. Uma delas é, ó, multiplicando a intensidade de F1, ó, a distância, ou, né, o módulo do vetor posição R1, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores. Mas eu mostrei que isso aqui também, senhores, é exatamente igual a multiplicar a força, a intensidade pelo braço de alavanca, certo? Então eu queria que vocês percebessem uma coisa. Aqui tanto faz, porque quando eu fizer aqui, ó, certo? Traçar as minhas linhas de atuação, né, da força e o braço vai ser exatamente igual a R. Resumindo, se eu tiver ângulo de 90 aqui, pessoal, tá? Eu vou usar exatamente, né, essa daqui ao invés dessa, mas tanto faria aqui. Então vamos lá, olha que facinho, olha que tranquilo. Então, para este caso, quanto vale o momento de F1 em relação a O? A intensidade de F1, senhores, é de 100 newtons, tá? Então eu vou pegar aqui a minha régua só para ficar mais fácil, né, para ficar mais organizado, tá? No dia a dia a gente não precisa fazer isso, obviamente. Então aqui, ó, sempre de onde a onde, pessoal? Sempre do ponto O até onde a força está sendo aplicada. Então, ó, esse é o meu vetor R1, o tamanho dele, então, aqui dá para perceber, obviamente, que é de 4 metros. Outra coisa legal que eu quero já deixar claro nessa figura, né, que o ângulo aqui é de 90 graus. Então, substituindo, isto é 4, o seno aqui, pessoal, o seno de 90. Pessoal, o seno de 90 todo mundo sabe é 1, então 4 vezes 100, 400 newton metros aqui. Pessoal, só que tem um problema, essa resposta não está completa. Por quê? O que eu cansei de dizer para vocês em aula? Senhores, o momento é um vetor, então tem módulo, direção e sentido. Então, de certa forma, eu tenho que embutir o sentido nesse resultado aqui. Então, ó, eu disse, monta uma referência. E olha aqui, ó, no caso da força F1, senhores, ela vai tentar girar a peça no sentido que? Contrário, certo? A minha referência, portanto, seria negativa. Então, de novo, não existe um momento negativo. Esse sinal só diz que essa força vai tentar girar essa peça em relação ao ponto A, certo? No sentido contrário ao meu arbitrário, certo? Ou seja, no meu sentido que eu escolhi. Então vamos lá fazer a mesma coisa agora, ó. Então ó, o momento agora para a força F2 em relação ao O também. Então ó, vou fazer F2, R2, seno de θ. Pessoal, aqui então essa vale 400. Então ó, vou pegar na minha régua, certo? Cadê o meu R2? Está aqui agora, né, pessoal? Ó. Vai de A até onde está sendo aplicado. Então, esse é meu R2, só tem que tomar cuidado. Ó. 4 com mais 4, 8 metros. O ângulo aqui, pessoal, ainda de 90 graus. Tá? Então, é só substituição direta. Isso vale 8. Seno de 90. Seno de 90 é 1. 4 vezes 8, 32, 3.200 Nm.
Tomar cuidado aqui, porque também essa força F2, ó, vai tentar girar essa peça no sentido contrário à minha escolha, portanto, também negativo. Pessoal, e para terminar esse exercício, então, bem tranquilo, né? A força F3 em relação a O vai ser F3, R3, sendo o ângulo entre eles. O F3 está aqui, ele diz que dá 200, certo? Senhores, quem é o meu R3? Vamos lá na figura então, ó. Certo? Imaginar que eu estou pegando uma linha aqui, né? Ó, tá? Que vai de O até a aplicação de força. Esse é o 3, então, ó. 4, 4, 8 com 4, 12 metros, certo? Se vocês prolongarem aqui, o ângulo continua sendo de 90 graus. Então, aqui, pessoal, agora, ó, isso tem 12, o seno continua sendo de 90, isso continua sendo 2.400 newtons metro. Tomar cuidado aqui também, pessoal, né? Porque, ó, de novo, essa força aqui também vai tentar girar, se de contrário, então também negativa. Acabou? Não, falta uma só, né? Falta o momento da força F4 em relação a O. Isso será F4, R4, seno de θ. E aqui acabou porque, ó, apesar disso valer 600, como a força está sendo aplicada, pessoal, exatamente sobre o ponto A, então a distância R4 vai valer zero, certo? Não importa nem quanto vale o ângulo de θ, tá? O ângulo entre os vetores. 600, zero, isso aqui dá sempre zero newton. Então, tá aí feito, certo? Um dos exercícios, bem tranquilo, bem fácil. Então, tomar cuidado com o vetor distância e tomar cuidado com a escolha da referência. Tem que ter uma referência aqui. Joia? Muito bom. O exercício 2 que eu escolhi, senhores, tá? Ele é um pouco mais longo, certo? Mas não tem problema nenhum, tá? Então, ó, 2 aqui. Determine, olha agora, ó, a soma dos momentos das forças indicadas na figura em relação aos pontos A e C. Então, eu quero a soma do momento das forças em relação a A e eu quero a soma dos momentos das forças em relação a C. Então, ó, é isso e isso. Fala, Thalia, mas como é que eu faço isso? Gente, vamos fazer. Primeiro, dá nome às forças. Vou imaginar que isso aqui seja algo, uma treliça ou algo assim, não importa por enquanto, certo? Vou imaginar que aqui existe uma barra e ela está apoiada. Então, devido a esse apoio, tem uma força de reação, aliás, duas, uma em cada extremidade. Então, a força de reação é normal, vou dizer que isso aqui é normal em A, que isso aqui é, obviamente, anormal em C. E aqui, pessoal, ele aplica, né, ele diz que tem outra aplicada, outra força aqui. Chama esses pontos de A, B e C. Então, o que eu quero no momento das forças em relação a A, é relação a C. Então, eu tenho três forças, né? Então, como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Como é que eu faria para calcular o momento das forças, então, em relação a A? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é tornar o meu A, o meu ponto O, o meu ponto fixo. Então, aí eu vou ter que calcular, ó, o momento de quem? De NA em relação a O, mais o momento de quem? De NC em relação a O, mais o momento de F em relação a O. Calculo os três e somo, tá? Qual é o cuidado que a gente tem que ter, pelo amor de Deus? Vou imaginar que horário seja o sentido positivo para o meu momento. Essa é a minha referência, tá? Então vamos lá, vamos calcular separadamente, vamos somar isso. Então, ó, se eu calcular o momento da força F, que nesse caso, senhores, é NA, né? Da força NA em relação a O, isso pode ser calculado como NA, certo? A distância de NA até o ponto RA, seno de θ. Aqui poderia ser calculado de qualquer forma, porque essa distância aqui, pessoal, a força está aplicada no próprio quê? No próprio ponto. Então, essa distância é zero. Portanto, isso vale, tá? Quando eu for começar a trabalhar agora, calcular, opa, aqui está faltando, né? O momento de, vamos lá, de F em relação a O. Então, F em relação a O, pessoal, certo? Eu teria que calcular aqui, ó, ou colocar na figura o meu R.
Então, eu prefiro, só para treino, fazer exatamente dessa forma, né? Isso vai ser a força vezes o braço de alavanca. Primeiro, a força eu sei quanto vale, que é 400 newtons, certo? Como é que eu determino o braço de alavanca? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, se eu estou trabalhando com F, o que eu disse para vocês? Eu vou até F e crio a minha linha de ação. Ó, essa é a minha linha de ação. Então agora, ó, perpendicular à linha de ação, certo? Formando um ângulo de 90 graus, até o ponto A eu tenho o meu B. Então isso aqui, pessoal, esse aqui, ó, do ponto A, perpendicular à linha de ação até, então isso aqui é o meu B para F, né? Para essa força. Então acabou, é só substituir. Então agora isto vale 5, 4 vezes 5, 20, ou seja, 2.000 newtons metro. Cuidado, positivo ou negativo, senhores? Vamos lá, né? Prestar atenção, ó. Essa força, certo? Com certeza em relação a esse ponto vai tentar girar no sentido horário. Portanto, esse 2.000 será positivo. Tá? Vamos calcular das outras forças. Vamos lá. Então, ó, eu quero o momento da força, vamos, sei lá, NC, né? Em relação a O. Isso vai ser NC vezes o braço de alavanca em relação a essa força C. NC vale 300, quanto vale o braço? Então, vamos lá, pessoal, ó, certo? Para montar o braço, primeiro vou criar a chamada linha de ação. Ó, primeiro eu crio a chamada linha de ação. E agora, ó, perpendicular à linha de ação, certo? Indo até o ponto O, eu vou criar o meu braço. Ó, perpendicular à ação até o ponto O. Esse aqui é o meu que eu chamei de BC, certo? E vale 7 metros. Então, aqui agora é só substituir o valor de 7, 3 vezes 7, 21, 2.100 Nm. O problema é que, e agora? E essa força, senhores, NC? NC vai tentar girar, obviamente, a peça no sentido quê? Certo? Contrário. Então, NC será negativo. Falta só uma única força, né? Na verdade, aqui. Tá? Então, eu quero agora ó, o momento de N. Ah, não, né? Já foi. Já fiz NA, NC e F, acabou. Certo? Então, agora é só somar. Então, agora, a soma dos momentos das forças em relação a O dará 0 mais 2.000 menos 2.100. Ou seja, menos 100 newton-metros. Isso quer dizer que esse sistema não está em equilíbrio. Vou mostrar isso para vocês logo em seguida, né? Isso quer dizer que tem um momento resultante aqui, senhores, de 100 newtons, tá? No sentido contrário. Então, quer dizer que essa peça, a tendência da peça toda é girar no sentido anti-horário em torno do ponto A, tá? Então, teria que fazer alguma coisa, né? Apresentar mais força ou o que for aí, para fazer com que ela fique em equilíbrio, para que ela não tente girar. Legal? Pessoal, terminou não. Tá? Porque eu preciso agora, tá? Inclusive eu vou fazer isso, ó. Eu vou copiar aqui, né, a figura, certo? Eu preciso, vou repetir aqui, ó, Ctrl V, certo? Calcular agora, né? Então eu preciso agora calcular a soma dos momentos das forças em relação a C. Então aqui, o que eu disse, ó, certo? Somar o momento das forças em relação a C vai ser, são três forças, eu chamei isso aqui de NA, eu chamei isso aqui de NC e chamei isso aqui de F. Então vamos lá, ó, vai ser, certo? O momento de NA, só que agora em relação a O, quem vai ser o meu O agora, pessoal? Ó, se eu quero em relação a C, o meu ponto C agora é O, certo? Mais o momento
de NC em relação a O, mais o momento da força F em relação a O. Vamos fazer separadamente, né? E aí acabou. Então vamos lá. Momento de NA em relação a O vai ser NA vezes o braço de alavanca. Então como é que eu faço isso, pessoal? Sempre da mesma forma. Vou até NA, crio a tal da minha linha de ação, que é uma reta imaginária, certo? Opa, aqui, certo? Que tem a mesma direção, então ela está sobre a força. Então essa é minha linha de ação, certo? E agora, da linha de ação até o ponto O, eu vou criar uma reta perpendicular à linha de ação que passa por O. Tá aqui, não? Essa é a minha linha perpendicular. Opa, um pouco longo aqui, não. Essa é a minha reta perpendicular, certo? Então, esse aqui é o meu BA, que nesse caso, meu braço de alavanca, que vale 7 metros. Então, isso aqui, pessoal, agora vai valer 200 vezes 7, 1.400 Nm. O que está faltando aqui, pessoal? Já tinha escolhido, né? Sentido horário positivo para o momento. Se você pegar o NA, certo? Olha o que ele vai fazer, né? Se aqui é o meu ponto fixo agora, vai tentar girar, né, ó, o sistema dessa forma, ou seja, no sentido horário. Então, ele é positivo. Pessoal, então agora, para continuar, o momento da força F em relação a O vai ser a força e o braço B. A força vale 400, a intensidade, só preciso saber quanto vale o braço de alavanca. Então vamos lá, sempre a mesma coisa. Vou pegar minha régua, então, ó, vou colocar a régua exatamente sobre a força e vou criar então a minha linha de ação. Tá aqui, ó. Certo? Essa aqui é a minha linha de ação. Como é que eu faço agora? Do meu ponto, certo? Deixa eu só fazer uma coisa que o pessoal ficou curto aqui. Tá? Essa aqui é a minha linha de ação. Legal? Então agora eu vou do ponto C até, vou criar uma reta do ponto C até a linha de ação, só que tem que ser perpendicular à linha de ação, essa reta, né? Então, tá aqui, ó. Essa é a minha linha, o meu braço de alavanca. Esse é o meu B, certo? Em relação ao C, ou F, né? Então aqui, se vocês repararem, ó, o comprimento dele é exatamente quanto? 5 metros. Sempre perpendicular à linha de ação. Então, isso é 5, 4 vezes 5, 20, 2.000 Nm. O problema agora é que positivo e negativo. Então, essa força F em relação, em relação ao ponto C, vai também tentar girar no sentido horário. Então, também positivo. E para terminar, senhores, eu preciso calcular o momento de NC em relação a O, que vai ser NC vezes B. Como o braço aqui é zero, já que a força está aplicada exatamente no mesmo ponto, isso é 0 Nm. Então, aqui, pessoal, ó, tá? Para terminar, a soma dos momentos das forças em relação a O, ou a C nesse caso, né? A C vai ser 1.400 mais 2.000 mais 0, ou seja, 3.400 Nm. Isso é positivo. Se é positivo, certo? Primeiro, né, tem um momento resultante. Então, com certeza, sobre o ponto C, a tendência é pior ainda, né? A tendência é que todo o sistema gire, né? E o momento é extremamente grande, quer dizer que é grande chance disso aí. Vai girar, obviamente, em relação ao ponto C, certo? No sentido, né? No meu sentido aqui, ó, horário positivo. Legal, pessoal? Então, essa aula eu termino aqui. Foram 2 exercícios, eu fiz bem detalhado. Eu vou fazer uma outra aula com mais exercícios. Legal? Obrigado, um abraço, até mais.